Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 4 de novembro de 2015, quarta-feira. Vamos às movimentações do nosso mercado. Estamos aí na tela o gráfico do índice Bovespa. Tá? Ontem a gente teve um evento importante, rapidamente recapitulando aqui. Nós tivemos a formação de uma barra muito forte de alta, negando um rompimento baixista, sinalizando um rompimento falso. Tá? Uma barra que veio acompanhada com bom volume, colocou os preços acima da média móvel de 21 períodos, que já apresentava uma inclinação altista. Tá? Eu vejo isso como uma barra de ignição. A barra de ignição é aquela que dá a ideia de ou o início de um movimento, ou um novo impulso para um movimento que antes estava tímido, não estava evoluindo. O sinal de ontem, na minha leitura, foi confirmado pela movimentação de hoje, no sentido que a gente teve a superação da máxima do pregão de ontem. Isso estabelece, então, uma expectativa altista que, na minha interpretação, deve trazer o preço a testar o topo de outubro e, muito possivelmente, até romper essa região. Daí, o próximo alvo provavelmente seria aqui a média móvel de 200. Tá? É verdade que hoje a gente teve um dia corretivo. A gente teve uma queda de 0,72% no gráfico do índice. Ao longo do pregão, a gente chegou a ter uma alta superior a 2%. Depois o mercado acabou virando e fechou com esse candle que tem uma conotação, de certa forma, baixista, feia. Mas essa estrela cadente que aqui aparece, ela não tem posicionamento para gerar operações na ponta vendedora. Tá? O mercado pode até corrigir um pouco mais aí nos próximos pregões, na quinta, na sexta-feira, vindo abaixo da mínima de hoje, quarta, mas isso não deve tá, anular o sinal de compra, de força compradora que a barra de ontem, né, terça-feira, nos sinalizou. Então, apesar de não ser um candle bonito, a expectativa não segue sendo altista, a expectativa ainda é que o mercado prossiga no movimento de alta. Tá? Agora, é verdade, vamos relembrar que nós estamos ainda, apesar desse sinal de ontem, nós ainda estamos dentro de uma zona de congestão, tá, marcada por essa zona de resistência por volta dos 49.500 pontos e por essa zona de suporte por volta dos 44.000 pontos. É um movimento predominantemente lateral. E dentro desse cenário, o mercado fica mais errático. Tá? Assim como o dólar, dando a congestão que opera atualmente. A gente já vai ver esse gráfico. Tá? Mas o barra de ontem, né, sinaliza, sim, uma maior propensão ao movimento de alta. Vamos pegar o gráfico americano. Aqui temos o gráfico do Dow Jones, hoje teve uma leve queda, nada significativo, nada que mude o viés altista, que aponta o rumo dos preços sendo o topo histórico. O rumo dos preços é o topo histórico por volta dos 18.350, não tem nenhum sinal aqui que nos dá uma ideia de que esse movimento arrastado de alta vai mudar. Se a gente tiver uma barra bastante forte de queda, o rompimento da média móvel de 9, o rompimento confirmado, daí o cenário começa a mudar. Mas enquanto isso não acontece, candle preto não nos assusta. Tá? A princípio. No S&P 500 futuro, a mesma coisa. A queda de hoje, em grande parte, na minha leitura, na minha avaliação, foi motivada pelo rompimento desse retângulo intraday do S&P 500 futuro. Tá? A gente teve o rompimento desse retângulo, foi a partir daqui que o nosso mercado começou a realmente desenvolver um movimento corretivo significativo, e o alvo, que é esse fundo aqui, não foi alcançado. Deve ser alcançado no pré-mercado, mas acredito que amanhã o S&P 500 futuro e o gráfico do Dow Jones retome alta. Mas também, de qualquer forma, o mercado americano não é tão importante. O mais importante é o nosso mercado. Vamos ao gráfico do dólar. Depois a gente vai para os gráficos intradiários, ali, tanto do dólar quanto do mini índice. O dólar ontem teve um movimento de queda, mas não saiu da sua congestão. Tá? E dentro da congestão o movimento é mais errático. A gente percebe que o movimento vem sendo meio errático mesmo. Né? Mas a gente conseguiu identificar que aqui a perda dessa mínima, principalmente desse candle aqui, sugeria um movimento de queda em busca de suporte, e o dólar foi lá buscar o suporte. O suporte não foi rompido, e por isso havia a possibilidade do mercado apresentar alguma reação altista hoje. Houve essa reação altista. Tá? Ela é forte? Não. Ela abre espaço para operações na ponta compradora aqui? Não acho uma operação segura.
Então a gente continua de fora, a gente continua priorizando day trades enquanto o dólar está dentro dessa congestão e a gente aguarda o rompimento. Eu acho que vai ser para baixo, tá? Mas o rompimento tem que aparecer antes da gente realmente começar a operar na ponta vendedora. Tá? E o juro também não fez nada de muito importante, se aproxima um pouquinho mais do suporte de novo, mantém aqui um padrão de topos cada vez mais baixos, isso favorece o rompimento do suporte, se acontecer pode ter um bom trade na ponta vendedora. Vamos então aos gráficos intradiários, começando pelo mini índice. Vamos recapitular onde é que a gente estava ontem. Né? O mini índice fechou aqui ontem, próximo, né, do alvo principal, da resistência principal, que é o topo do dia 23. Então a expectativa era por uma continuidade do movimento de alta para testar essa região, e daí aqui, como eu mencionei ontem, provavelmente a entrada de pressão vendedora para segurar os preços. E foi o que a gente teve. O mercado abriu um leve gap de alta, formou aqui uma primeira movimentação, tentou o rompimento do primeiro movimento, não conseguiu. Né? Repara que realmente segurou na resistência dos 49.500, que é aquele topo do dia 23, ficou andando de lado, ou seja, essa estrutura segurou os preços até que a gente teve o rompimento da linha d'água, né, que gerou uma venda, que foi capaz de levar os preços bem para baixo. Repare que ao longo de todo o pregão, a média móvel de 9 foi respeitada. Bem aqui no finalzinho, fechou em cima da média móvel de 9. Mas até o fechamento, a média de 9 carregou os preços. Pelo high low, o high low só virou na última barra do dia. Tá? Hoje foi um dia bom para operações de day trade. A gente fez 5 operações aqui, inclusive no índice, que foi a que deu o maior retorno. Então foi um dia bem bacana. Deu para buscar aí quase R$2.000. Se a gente considerar desde o dia de ontem, que a gente não chegou a olhar as operações, porque o vídeo estava muito longo, né? A gente teve uma série de boas operações aqui e o saldo continua bem positivo, sendo que é bom frisar, né? Todas as operações que a gente vai fazendo no LS Live, a gente faz com capital bem pequeno. Nenhuma operação foi maior do que R$41.080, essa foi a maior operação. Então, a gente sai com um resultado positivo. Tá? E, claro, poderia crescer muito se a gente aumentasse os lotes. Bom, então, o índice ofereceu aqui uma boa correção. Como eu mencionei ontem, a gente não tinha estruturas lá muito significativas de suporte para segurar uma eventual correção. Tá? Essa estrutura aqui não segurou. A próxima estrutura seria essa aqui, que o mercado está testando agora. Existe uma certa simetria aqui. Ó. Se o mercado romper essa mínima média, talvez essa correção venha buscar a média móvel de 200. Tá? Mas realmente não dá para prever. Vamos ver o que o mercado oferece amanhã. E se por acaso a gente tiver um bom setup na ponta compradora, como eu acredito que o viés ainda seja bem altista, eu vou ficar bem feliz com esse sinal. Ok? Bacana. No gráfico do dólar, WDOZ15, vocês lembram que o dólar tinha alcançado esse fundo marcado, que não está tão bem marcado pelo gráfico, que não tinha liquidez suficiente, mas lá pelo dia 10 de outubro, tá? 9 de outubro, para ser mais preciso, tá? Marcou esse fundo. O dólar bateu lá ontem e segurou. Tá? A abertura hoje se deu abaixo da linha d'água, ele ficou andando meio errático, né, pressionando a linha d'água, até que rompeu para baixo um primeiro movimento, mas que não rompeu esse fundo. O importante era romper esse fundo. Então não foi feita uma operação no dólar aqui. Tá? Era importante romper o fundo de ontem, a mínima de ontem, isso não aconteceu. Depois o dólar acabou se recuperando e rompeu com força essa faixa aqui de resistência. Faz um fundo duplo o dólar. Né? Só que o rompimento aqui estava um pouco sobrecomprado, então a gente aguardou um gift. Essa é uma barra que dá para dizer que é uma barra elefante. Então esse aqui foi um gift da barra elefante, buscando a estrutura rompida. A média móvel de 20 períodos fez um candle bacana com bom volume. Né? E aqui a gente fez uma operaçãozinha na ponta compradora que não alcançou o alvo. A gente acabou encerrando um pouco antes do leilão. E por isso que deu para tirar só um troquinho aqui de R$150 com um contrato só, porque o sinal não foi forte. Tá? Então, esse foi o cenário do dólar. É difícil dizer para que lado ele vai amanhã. Tá? Mas eu posso dizer que se houver o rompimento desse fundo duplo para baixo, o dólar deve acelerar no movimento de queda importante. Tá? Vamos aos papéis. A Vale, como mencionava, está dentro de uma congestão, um movimento meio errático. Ela se aproximava do teste da média móvel de 21 períodos, do topo anterior, não, do fundo anterior que foi rompido. Hoje ela subiu um pouquinho e acabou cedendo aqui, forma um golfo de baixa, na verdade.
mas não é um cenário tranquilo para operações. Tá? Não é um cenário tranquilo para operações, eu ficaria de fora na Vale, priorizando operações de day trade. E o papel se tornará interessante em swing trade quando conseguir romper os 16,30 ou quando voltar a testar a faixa dos 13,20, R$13, ou melhor ainda, os 12,30, mas eu realmente não acredito nisso. Petrobras, ontem, tem uma sinalização interessante de alta, rompendo essa cunha pequenininha, rompendo esse topo anterior, é uma barra de ignição bem posicionada, houve acionamento hoje, só que a Petrobras caiu legal ao longo do pregão, tá? Teve uma queda de 4,72%, só que apesar de toda a queda, repara que o preço ainda respeita a média móvel de 20 períodos, tem a média de 50, tem a média de 9, então não considere um sinal horrível para quem entrou comprado, a operação segue, ainda acredito que o viés seja altíssimo em busca do topo de outubro aqui em 9,3. Tá? Mesma coisa na PTR3. Setor de siderurgia. Gerdau. Então ontem conseguiu intensificar o repique depois de ter testado o suporte em 5,36, opera dentro de um retângulo com resistência lá no 6,35. Esbarrou na média móvel de 20 períodos hoje, sofreu pressão no vendedor, mas não muda o cenário, a gente irá esperar uma movimentação altista em busca dessa resistência. Vendas tão perto do suporte nos interessam, somente no rompimento do suporte. No intraday teve um bom day trade, rompimento de linha d'água na Gerdau. Tá? Bom day trade. CSNA está numa zona meio embolada, o viés é altíssimo, mas não tão forte quanto o Gerdau, percebe que tem a média de 200 aqui para segurar, tem esses topos, logo depois essa proximidade desse topo, a banda de Bollinger está próxima, enfim, está meio conturbado aqui, né, essa região de preço, então não tem nada que a gente possa fazer em termos de swing trade. Então, os Minas, o papel do setor está mais fraco, lembra que os Minas gerou uma venda aqui no dia 28 com o alvo aqui nos 268, que é o fundo de agosto. A gente teve esse movimento de alta no pregão de ontem, hoje chegou a subir mais um pouquinho, mas no final das contas a resistência do suporte em R$13, que veio, se transformou em resistência porque o suporte foi rompido, acabou segurando os preços e fica até com uma cara de pullback. Perda mínima aqui seria um sinal para uma venda, para daí de novo buscar a zona aqui dos 268. Mas me incomoda um pouco operar uma correção tão próxima assim, de um suporte significativo. Tá? A operação de rompimento segue. Né? No setor bancário, Bradesco sofreu uma boa pressão vendedora e com isso vai se consolidando um suporte curtíssimo prazo aqui em 22,50, que eu particularmente acho bem positivo. Tá? A gente já tem um topo, dois, três máximas que a gente pode dizer que marcaram topinhos. Tá? Bom, aqui a gente precisaria ter a perda mínima, mas o importante é que no intraday aqui isso marcou um topo importante. Daqui para frente, o rompimento desses 22,50 pode ser visto como um argumento na ponta compradora e a média não seria obstáculo, porque a média, com o rompimento dessa região, viria para cima, a gente poderia mirar aqui a faixa dos 24,80, R$25. Itaú está mais forte, nem chegou a apresentar variação negativa, ficou em 0,25 positivo, também testa uma resistência intermediária que é a fronteira desse gap. Tá? O sinal de compra de ontem e confirmado hoje continua completamente válido, espero alto para o papel e o candle de hoje pode ser trabalhado até como uma barra preta ignorada. Se o mercado conseguir passar para cima da máxima de hoje, aumenta muito as chances desse gap aqui da zona dos 30 com 20 ser testado rapidinho. A gente pode focar no intraday também, onde a resistência fica clara. Aqui nos 28,70 com o extremo lá em 28,90. Rompendo essa região, querendo fechar essa região, deve levar o Itaú a acelerar forte para cima. Banco do Brasil também fez um candlezinho de preto hoje, mas ainda apresentou variação positiva. A expectativa segue sendo por alta em busca aqui dos 18,50. Outros papéis chamaram a atenção no pregão de hoje. Vamos voltar a falar de Brasil Foods. Brasil Foods caiu novamente hoje. Inclusive a gente fez uma operação de venda por rompimento de linha d'água. Tá? Essa queda está dentro da expectativa que o candle de ontem gerou, rompendo o suporte aqui dos 59,60, 59,50. O papel se aproximou muito do suportão que nós temos aqui nos 55,50. Quase bateu lá.
Então eu esperaria um pouquinho mais de queda e fico bem atento à formação de um candle de reversão nessa região, seria bem interessante. Tá? Embraer, nós vimos que rompeu um topo histórico, a gente acompanhou, né, o rompimento, a consolidação do rompimento e daí a puxada dos preços, né? E depois de ter oferecido uma boa alta para quem entrou, 7% de alta, o que mais do que cumpre, né, os níveis razoáveis de alvo por volatilidade desse ativo. A volatilidade implicaria em 3% de ganho, sendo bom, já foi mais que o dobro. O papel hoje faz é quase um Twin Towers, né, mas eu gostaria que os candles fossem um pouco mais amplos para fazer essa afirmação. É um golfo de baixa. Tá? A perda da mínima de Embraer de hoje deve detonar um movimento de queda para reaproximar o preço aos 26,50, 26,60. Isso deve ser, quando o preço chegar aqui, se chegar aqui, mas se chegar lá, deve ser entendido como uma oportunidade de uma compra, um pullback do rompimento topo histórico. Tá? Equatorial, hoje chamou atenção, entrou bastante volume, tentou o rompimento de uma zona intermediária de resistência, mas acabou não conseguindo fechar tão bem. Tá? Ela chamou a atenção ao longo do pregão de hoje. Ainda no setor elétrico, Elet 3 ontem fez uma barra de ignição também com gap de fuga e a movimentação de hoje acionou esse sinal. E o candlezinho de hoje parece bem bonito para dar continuidade ao movimento, tá? Tendo a faixa lá dos 5,90, na verdade entre 5,70, entre a média móvel de 200 aqui em 5,76 e a faixa de 5,89, 5,90 como alvo. Então esse é um papel que eu quero acompanhar no intraday de amanhã. A gente tem aqui uma congestão pós-gap, rompimento dessa resistência aqui do 5,55 pode tornar um ótimo movimento de alta. Elet 6 em menor grau, mas também está interessante. Fibra. Fibra vai consolidando aqui um retângulo. Tá? Fez um candlezinho de definição ontem, hoje acionou esse candle, hoje faz um candle mais interessante de reversão, que começa a firmar melhor esse patamar realmente como suporte. Se houver superação da máxima de hoje, é bem possível que o movimento se desenvolva em busca dos R$ 57,90, R$ 58,00 aqui. Então, também é um papel para a gente olhar no intraday. E se Fibra acabar rompendo essa zona de suporte, pode detonar um cenário de venda, aí depende muito do volume. Marco Polo, na minha opinião, é o papel mais interessante do pregão de hoje. Nós acompanhamos essa tentativa de Marco Polo de romper a resistência entre 1,99 e 2,2. Não conseguiu romper, essa sombra dificultou uma futura tentativa de rompimento, porque encarece o limite que o mercado tem que superar, mas o candle de hoje consegue cumprir essa tarefa de romper essa zona toda de resistência, romper essa sombra, um candle forte, com bom volume. Né? Agora já tem um zigue-zague ascendente, é compra de rompimento, né? Com alvo no topo que foi marcado lá em setembro, em 2,28, talvez até ultrapassando esse patamar, vindo buscar a média móvel de 200. Então, foi gerada a compra. Só não pode trabalhar o stop muito rente aqui, porque a gente está em cima da resistência nessa mínima. O ideal seria trabalhar pelo menos abaixo de 1,94. Esse é o papel mais interessante do pregão de hoje na sua movimentação. Rente também rompeu. A congestão não é tão bem definida, esse topo tem só um teste, o movimento que rompe já, já vem de 3 dias de alta significativa, né? Mas rompeu e provavelmente o movimento prossegue, o volume é crescente. Se a gente tiver a sorte, eu não quero fazer oposição aqui, eu particularmente, mas se a gente tiver daqui a pouco um movimento corretivo que traga os preços de volta para 26,60, por aí, a gente pode ter uma boa oportunidade de compra por correção. Smiles também chamou atenção no pregão de hoje, né? A gente teve uma alta significativa, rompendo as máximas dessa consolidação que dura aqui quase um mês. O volume poderia ser um pouco melhor e me incomoda o fato das bandas não terem aberto, elas continuam fechadas. E a gente não rompeu a resistência principal que está em 33,58. Então, não parece um sinal tão forte a princípio, eu gostaria mais do rompimento desse topo aqui com a abertura das bandas, mas é um papel que a gente tem que monitorar no intraday de amanhã, pode gerar boas oportunidades de day trade. Então, essas foram as principais movimentações do mercado hoje. Eu vou finalizando por aqui porque eu não quero deixar o vídeo muito longo. Agradeço a audiência de vocês. E sobre day trade, certamente vai ter gente que vai reclamar que eu não vou abordar. Pô, vem falar de day trade comigo no LS Live.
ok? Ao vivo. Até lá, pessoal. Uma boa noite de descanso. Até amanhã.